Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e nesta aula eu vou falar sobre o funcionamento do computador. Então acompanhem essa aula porque eu vou falar aspectos muito importantes, porque conhecendo o funcionamento do computador você vai saber como utilizar ele da maneira correta e obter o máximo de desempenho dele. Um detalhe muito importante é o seguinte: o computador em si ele não é só o notebook ou desktop como a gente está acostumado. Calculadora, smartwatch, chaves de carros inteligentes, até eletrodomésticos e seu próprio smartphone, todos esses são computadores, ou seja, eles utilizam a mesma lógica que eu vou falar aqui. Então, entender o funcionamento, embora eu vou falar muito sobre desktop, né? O foco é o desktop, mas todos os outros seguem a mesma estrutura, seguem a mesma lógica. Então, vale para qualquer tipo de dispositivo essa aula. O gabinete. O gabinete é a peça central do computador. Então, embora alguns dispositivos não estejam muito claros, por exemplo, nós temos o All-in-One, onde o gabinete e o monitor estão integrados. Mas o notebook também, né, de certa forma, estão integrados, né, estão no mesmo dispositivo, mas no desktop, que é o foco daqui da aula de hoje, ele não está. Então, está normalmente separado. Então, quais as características do gabinete? Então, o gabinete ele tem essas divisórias superiores, normalmente superiores, que a gente chama de baia. Temos também essa baia menor, que antigamente era utilizada para colocar disquetes e atualmente é muito utilizado para leitores de cartão de memória e pendrives. Os botões aí inferiores, né, nesse caso desse gabinete, eu vou detalhar no próximo slide. Vamos lá. Nós temos aí portas USB, nós temos entrada ou saída de áudio, microfone, etc. Depende do gabinete. E agora vamos atentar a esses detalhes. Existem duas luzes, normalmente nos gabinetes, e dois botões. Saber utilizá-los corretamente é muito importante para a vida útil do seu equipamento. Então vamos lá. Começamos com o botão de ligar. Note, botão de ligar. Esse botão ele não foi feito para desligar. Então, a partir dos modelos de fonte ATX, isso já faz muito tempo, os computadores eles desligam, né? Eles têm a capacidade de se desligar sozinhos. Então, lá no sistema operacional, você dá o comando de desligar e seu computador vai se desligar. Ou seja, não é recomendado você utilizá-lo para desligar. Então, dependendo do computador, você pode inclusive prejudicá-lo. Para saber se o computador está ligado, normalmente ele tem uma luz indicadora de computador funcionando. Normalmente é uma luz verde e ele está aí, como vocês podem ver, na seta. Outro botão interessante é o botão de reiniciar, também chamado reset. Este botão é utilizado em casos de travamento, ou seja, seu computador travou, ou seja, ele não responde, então você pode utilizar esse botão para reiniciar o computador. Cuidado, numa situação normal, você utilizá-lo, então você sem querer ir lá e apertar no reset, pode prejudicar também seu computador. Então só use em casos que você tiver realmente certeza que o computador travou. Então uma dica que eu dou é o seguinte: como saber se o computador travou ou não? Então uma dica é utilizar o teclado. Então você aperta no lock, né, uma tecla no lock, ou aperta uma luz que acende no teclado. Se essa luz ficar acendendo e apagando, né, se ela funcionar, é um sinal que o computador ele vai voltar. Ele só está processando alguma coisa mais complexa. Se ele não responde, nem essa luzinha do teclado, provavelmente seu micro travou. Então, nesse caso, é recomendado você utilizar a tecla Reset. Ele vai reiniciar seu computador. Outra luz muito importante que muita gente não conhece é essa luz, que normalmente é vermelha,
que é a luz que aparentemente as pessoas podem até ser levadas a pensar que é o processamento, mas não é. É o disco. Por que foi criado essa luz? Porque normalmente o disco é a parte mais lenta do computador. Ou normalmente é o disco rígido, ou pode ser uma unidade de SSD. Como funciona essa luz? Se fosse uma luz de processamento, por exemplo, ela estaria acesa direto, porque o processador está funcionando o tempo todo. Mas é uma luz indicadora de transferência de disco. Ou seja, está informando que o computador está transferindo, o disco está transferindo informações para o computador, para o processador, por exemplo, para a memória. O que acontece? Quanto mais intensa essa luz pisca, com quanto maior a intensidade, mais dados estão transferindo. Como essa é a parte mais lenta do computador, se você transfere uma grande quantidade de arquivos e começa a ter outras demandas do disco, seu computador pode travar. Então, se você fez alguma operação e notou que ela está piscando com uma intensidade muito grande, ela está acendendo muito forte e quase não apaga, dê um tempo, deixe ele transferir esses arquivos, porque pode até danificar o arquivo que está sendo copiado naquele momento. Outra dica importante é o seguinte: você não está fazendo nada, não botou para copiar nenhum arquivo e mesmo assim essa luz está piscando sem parar, está muito forte. O que pode ter acontecido é o computador está contaminado com algum vírus que está utilizando os recursos do seu sistema. Então, nesse caso, é bom chamar um técnico ou passar um antivírus, dar uma geral no seu computador procurando por vírus. Muitas vezes também quando você liga o computador, ele passa muito tempo para começar a apagar. Então, nesse caso, eu sugiro que vocês vejam os programas que estão sendo inicializados com o seu sistema operacional. Então, você pode desabilitar alguns programas que você não deseja e assim deixar a inicialização do seu computador bem mais rápida. Vamos para o funcionamento propriamente dito do computador. Então, vamos lá. Aparentemente, pode ser um pouco complexo porque tem muita informação na tela, mas eu vou pausadamente e vamos lá ver se vocês entendem o funcionamento do computador de maneira simples, de maneira bem resumida, né? Claro, o computador tem níveis que você pode tornar essa explicação tão complexa quanto vocês queiram. Então, a ideia de hoje é dar uma visão geral do funcionamento do computador. Então, vamos lá. Primeira coisa que você faz é ligar o computador. Então, você chega lá no botão de power, no botão de ligar, e aperta lá o botão de ligar. Então, neste momento, sua placa-mãe recebe um comando e ela vai acionar o BIOS, o chamado BIOS. O que ele vai fazer? É um sistema inicial da placa-mãe que ele vai pesquisar se tem algum sistema operacional lá no disco rígido, que vocês podem ver aí. Localizou o sistema no disco rígido, ele imediatamente passa essa informação para a memória RAM e, por consequência, ele vai abrir. Claro, as informações são abertas pelo processador. Então, qual a função do processador? Ele vai agir. Então, todas as ações que nós falarmos a partir de agora, quem vai solicitar é o processador, que é o chamado CPU. Embora muita gente chame o gabinete de CPU, mas é incorreto. O CPU é o processador, é essa pecinha que vocês estão vendo aí. Se você quiser ver realmente o processador, tem outras aulas, eu mostrei todos esses componentes aí em detalhes. Então vamos lá. O processador vai carregar todo esse sistema operacional para a memória RAM, todos aqueles arquivos necessários para o computador funcionar. E a partir desse momento já manda informações, do sistema operacional para a placa de vídeo, como vocês estão vendo aí, e, por sua vez,
passa as imagens para o monitor, como demonstrado aí na animação. Eu coloquei a fonte, dê uma olhada aí na fonte, para ilustrar que o tempo todo a fonte vai estar alimentando, né, passando energia para todos os componentes, principalmente através da placa-mãe. Ela vai aparecer como fundamental no final. Então, o sistema, né, vai sendo carregado, por isso que demora um tempo para seu computador ligar, independente ele qual seja, né? Demora um tempo, claro, uma calculadora vai iniciar quase que instantaneamente, mas recebe esse processo. Então, o que acontece? Normalmente vão ficar trafegando nessas informações, nesse fluxo, vai seguindo esse fluxo de informação. A informação ela pega no HD, no disco rígido, passa para a memória RAM, que passa para a placa de vídeo, que passa para o monitor. Então, esse segue um fluxo. Vamos para o próximo fluxo, que é o seguinte. Você quer inserir alguma informação, mas antes, por exemplo, você precisa, para usar o computador, você precisa abrir algum programa. O sistema operacional, por si só, ele não abre nenhum programa. Então, o que você faz? Você, com o mouse ou o teclado, você vai solicitar a abertura de algum programa. Então, o que acontece? Quando você clica lá no programa, segue o mesmo princípio. O processador vai ver se o programa está lá no disco rígido, carrega para a memória RAM e vai e abre para você. Neste momento, o programa já está lá aberto no monitor. Então, o que acontece? Vamos supor que seja um editor de texto. Então, você começa a inserir suas informações lá no teclado. Então, digitou no teclado. Quando você está utilizando o programa, você não utiliza o disco rígido nessa operação. Uma forma de notar isso, por exemplo, um jogo. Um jogo ele é bem rápido. Por quê? Ele demora um pouco para abrir, que ele carrega, porque ele vai carregar todo o jogo do disco rígido para a memória RAM, mas depois que ele carrega o jogo é bem rápido. Por quê? A memória RAM ela é muito mais rápida que o disco rígido e você vai estar lá interagindo diretamente com sua memória RAM. Voltando para o exemplo do editor de textos, você começa a digitar seu texto. O que acontece? Quando você digita seu texto, ele vai direto para a memória RAM. Então, no uso do programa, você interage diretamente com a memória RAM. Mas a memória RAM é uma memória temporária. Então, o que acontece? Se você desligar o computador ou faltar energia, por exemplo, neste momento, todas aquelas informações que você estava digitando, que estavam na memória RAM, são perdidas. Tem alguns programas que ele já salva automaticamente, né? Vai salvando de tempos em tempos no HD. Mas não é interessante que você confie totalmente nesses programas. Então, o correto é, a cada tempo, você vai lá e salva seu arquivo. Quando você salva, esse arquivo automaticamente é passado para o disco rígido. Então, neste momento, mesmo que falte energia, você não vai perder aquela informação. Então, é assim que funciona o computador. Você vai interagindo com o computador e ele vai alternando entre memória RAM e disco rígido. Lembrando que, quando você desliga o computador, todas as informações da memória RAM são apagadas. Ela é uma mídia eletrônica que precisa estar o tempo todo energizada. Então, o que acontece? Por que você não perde nem o programa, nem o sistema operacional? Porque o que vai para a memória RAM é apenas uma cópia, tanto do programa, do jogo, do aplicativo e do sistema operacional. Porque os dados principais estão todos armazenados no disco rígido. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desta aula. Se gostou,
dê um like, né, para eu saber que foi boa a aula. Se inscreva no canal para os próximos vídeos, para saber dos próximos vídeos. E se teve alguma dificuldade, posta aí nos comentários se tiver alguma dúvida que eu vou responder. Então, até a próxima aula.